Brasil, segundo especialistas, a regulamentação da reforma tributária pode gerar a maior alíquota de imposto do mundo. Veja na matéria a seguir. A regulamentação da reforma tributária poderá ter como consequências a maior alíquota de imposto do mundo e o impedimento de pessoas com deficiência comprarem carros mais baratos, afirmam especialistas ouvidos em audiência pública no Senado na quarta-feira, dia 25 de setembro. A avaliação de Felipe Salto, da Warren Investimentos, o grande número de regimes específicos previstos na reforma tributária pode fazer com que a alíquota principal cobrada no país chegue até 33%. Esses regimes específicos são aqueles setores que terão desconto ou até isenção da cobrança de alíquota principal, como combustíveis, plano de saúde e sistema financeiro. Há excessos de regimes específicos e de exceção. A alíquota calculada para garantir as exceções, para garantir os regimes específicos e os diferenciados principalmente e para garantir a manutenção da carga tributária, vai precisar ser muito maior que aqueles 26,5%, declarou Salto. O ex-chefe do IFI, Instituto Fiscal Independente, o economista declarou que o governo federal precisa explicar como funcionarão a arrecadação e a divisão dos tributos determinada na reforma tributária. Nosso país já está sofrendo com todos os impostos que as pessoas podem pagar e agora, não somente afetando as aposentadorias das pessoas e agora afetando também as pessoas com necessidades especiais que podem ter problemas para comprar seus carros, que vão ficar mais caros, que é uma das poucas vantagens na hora de comprar algum bem para ajudar no seu transporte para uma pessoa com deficiências especiais. Como explicar uma arrecadação dessa e toda a cobrança de tributos que vai determinar essa reforma tributária, Max? Reginaldo, é o seguinte, a gente sabe que o governo Lula, sempre que ele tiver uma oportunidade, ele vai querer arrecadar mais. Não significa que a arrecadação que ele quer atingir, que seja algo que ele quer, de fato, trazer benefício para a sociedade. O PT, a esquerda, tem essa prática de sempre taxar o brasileiro e, taxando o brasileiro, engana-se que esse recurso que vai ser retirado do bolso do brasileiro seja entregue em benefício positivo, como na saúde, na educação ou em segurança pública. A gente viu aí que o Lula, assim que assumiu, ele teve o governo ele teve em seu governo mais secretarias criadas, ele teve em seu governo mais custo para o Estado e, infelizmente, o que ele quer é sempre taxar. Não significa que, para o brasileiro, ele vai entregar algo positivo. A gente precisa entender o seguinte, Regi, que a prática do Lula é sempre essa, taxar, taxar e taxar. Nós não temos outra situação que o Lula venha dizer que ele quer trazer situações positivas para o Brasil, porque se ele quisesse, de alguma forma, beneficiar o brasileiro em si, ele enxugaria a máquina e, de alguma forma, traria benefício positivo. A gente tem aí, como agora tem, o Brasil sendo o Brasil podendo assumir o país que mais tem o imposto mais caro do mundo. E não tem como fugir disso aí, entendeu? A gente sabe que o Lula ele é quem ele é porque a esquerda sempre quer onerar o brasileiro. E onerando o brasileiro, o Brasil vai cada vez quebrar mais com a teoria que o Lula quer, de alguma forma, trazer benefício, que infelizmente não tem benefício algum. Exatamente. E essa questão, o que a gente está passando hoje é exatamente o que a Argentina passou antes da entrada de Milei como presidente da Argentina. Foi isso que determinou a vitória de Milei na Argentina. O que o povo argentino passou com todas as reformas tributárias e com tudo que aconteceu no país, fez com que a família Kirchner perdesse o poder. E eu acho que a permanência de Lula por mais alguns anos no poder pode levar o nosso país à ruína, financeiramente falando. E eu não vejo muita saída para esse impasse.
O Lula é um governo que o brasileiro não tem que esperar pontos positivos vindo desse governo Lula. A gente viu aí o presidente Bolsonaro, quando esteve à frente do país, ele enxugou a máquina, ele trouxe pontos positivos para o Brasil, ele retirou muitas taxas que, de alguma forma, prejudicavam o Brasil de avançar, enxugou a máquina, entregou o Brasil para o Lula com caixa bem positivo, tinha aí, acho que se não me engano, 54 bilhões em caixa, né? A gente sabe como o governo Bolsonaro fez e a gente sabe como o governo Lula quer fazer, que é entregar um país, no final, pior do que ele pegou. A gente não tem que esperar de que o governo esquerda, seja ele quem for, que ele vai entregar pontos positivos. A gente tem que entender o seguinte, Reginaldo, que se o Lula fosse alguém positivo para o Brasil no sentido de melhorar a economia, ele iria enxugar a máquina, mas não foi isso que ele está fazendo, o que ele fez no passado. O Lula aí taxou todas as questões de compras internacionais, dobrou o preço dos impostos. Hoje, de alguma forma, as pessoas que compravam da China não conseguem comprar mais como compravam, porque o Lula dobrou o imposto. O Lula é isso aí, não há de esperar que o Lula vai, de alguma forma, melhorar a vida do Brasil em questões financeiras. E aí as empresas que, de alguma forma, queriam investir no Brasil, ela não vai investir porque sabe que o governo que nós temos no Brasil hoje não é alguém que quer essa questão positiva financeira para a sociedade em si. Exatamente. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto após o ataque em Beirute, diz exército israelita. De acordo com uma publicação na rede X, o líder do Hezbollah foi morto após ataque israelita à capital do Líbano, dizem as forças de defesa israelitas. As forças de defesa israelitas garantem que Said Hassan Nasrallah morreu após um ataque israelita em Beirute. Numa publicação no X, o exército israelita escreveu que Hassan Nasrallah deixará de aterrorizar o mundo. O comandante da frente sul do Hezbollah e outros comandantes do Hezbollah também foram mortos no ataque, segundo o exército israelita. O exército israelita também declarou que Nasrallah liderava o Hezbollah há mais de 3 décadas. Eles também afirmaram ter efetuado um ataque aéreo preciso enquanto o comando do Hezbollah se reunia no seu quartel-general ao sul de Beirute na última sexta-feira. O Ministério da Saúde libanês afirmou que 6 pessoas morreram e 91 ficaram feridas nos ataques que arrasaram 6 edifícios de apartamentos. Segundo as Nações Unidas, o número de pessoas deslocadas do sul do Líbano devido ao conflito mais do que duplicou, sendo atualmente mais de 211 mil pessoas. Pelo menos 20 centros de cuidados de saúde primários foram encerrados em zonas duramente atingidas do Líbano, informou o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Bom, o Irã está caindo, né? O seu poder está caindo, o povo não está tendo mais, eles não estão tendo mais o apoio do seu povo, até mesmo por causa das questões que acontecem no país, sobre toda aquela ditadura que acontece dentro do país, com presos políticos, inclusive crianças como presas políticas. Isso é um absurdo, né? Um golpe muito grande sofreu toda a estrutura do Irã com a morte desse ditador, como é o nome dele agora? Do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Com a morte desse líder, eles sofreram um golpe muito grande. E eles estão com problemas muito grandes lá para manter a sua estrutura de pé depois da perda do seu líder. Como é que... vou te fazer uma pergunta, Max. Esse grupo é amigo de quem? O Hezbollah? Quem apoia o Hezbollah? Amigo lá do pessoal lá que assassinaram em outubro, né? Em Israel entraram lá e fizeram aquela devassa lá, pessoal. É o amigo do...
Exatamente. É aquela pergunta que a gente faz, né? Quem recebeu elogios pela vitória, a vitória nas eleições, por através do Lula, né? Exatamente. O Lula, amigo do Lula. Exatamente. É aí que eu estava tentando chegar. A morte de qualquer ditador ou de qualquer líder terrorista é sempre uma coisa positiva, né? A gente tem que encarar isso como positivo, porque esse grupo terrorista aí, eles estão há muito tempo atacando Israel, né? E Israel vinha, de alguma forma, tentando não atingir civis, porque os civis não têm nada a ver com essa guerra. E aí o Hezbollah vinha atacando Israel e juntamente com outros grupos terroristas, chegou o momento que Israel conseguiu as informações que eles estavam juntos, e aí o governo de Israel teve essa oportunidade de colocar um fim nessa situação e tirar de cena esses ditadores aí. É importante a gente entender o seguinte, que mesmo que Israel queira, de alguma forma, colocar as questões diplomáticas e resolver o problema, infelizmente, esses grupos não querem diplomacia, eles querem aniquilar Israel. Israel ele não vai conseguir, Israel não vai conseguir reestruturar o seu Estado se eles não ter que atacar esses grupos terroristas, entendeu? Então, assim, foi a oportunidade que Israel teve de pegar o grupo terrorista e colocar um fim aí nesse pessoal do Hezbollah. A gente está vendo aí que o Irã ontem, ele partiu para cima de Israel, e creio que Israel devolva a eles essa situação, igual fez com o líder aí do Hezbollah, que tirou ele de cena, botando ele, sim, no devido lugar dele, eternamente, que é tirando ele de cena, e o Israel precisa seguir a vida lá e cuidar, de alguma forma, do seu país. Em retaliação à situação que aconteceu com seu líder, o Irã realmente lança mísseis contra alvos em Israel, e o governo israelense diz que o Teherã pode ter um dos principais. Deixa eu checar na matéria aqui, só um minutinho, pessoal. Deixa eu checar aqui. Tá. Lança os mísseis e dizem, não, obrigado, só um minutinho, contra alvos que o Teherã pagará um alto preço. Eu acho que tem que pagar um alto preço, está na hora de Israel, de certa forma, mostrar a que veio, mostrar o seu poder, porque até então Israel sempre tentou ficar na defensiva, proteger seu povo e não tentar atacar para poder não prejudicar. Nós sabemos que o Israel tem uma força bélica enorme, muito maior. Se Israel quisesse realmente acabar com essa guerra através da força, já teria acabado. Por isso que eu acho que toda essa narrativa de que Israel está fazendo todos os povos sofrerem, eu acho a narrativa muito incerta. Se Israel quisesse, já teria terminado com essa guerra há muito tempo, né? Sim, Israel tem uma defesa muito além do que esses grupos terroristas, e eu assisti ontem a fala do presidente lá de Israel, me fugiu o nome aqui do... Netanyahu. Netanyahu, e ele disse o seguinte, o Irã foi longe demais e nós vamos responder à altura e colocar eles nos devidos lugares que eles devem ficar. Infelizmente, Israel tem muitos anos que vem aí encarando esse pessoal, essa guerra, se defendendo, e a gente teve essa situação aí que o Irã lançou mais de 400 mísseis, né, contra Israel, e o Israel, graças a Deus, tem lá a melhor defesa aérea contra esses ataques, que é a defesa de Israel. Então a gente espera que Israel vença mais uma vez, continue vencendo, e essas pessoas que querem de alguma forma exterminar Israel nunca vão conseguir, porque Israel é um país que nunca quis guerra, mas infelizmente essas pessoas, esses grupos terroristas, sempre quiseram exterminar Israel. E de alguma forma, assim, Israel tem a melhor defesa, tem aí os Estados Unidos como aliado, e espero que
continue vencendo a cada dia e colocando os terroristas, de alguma forma, nos devidos lugares dele. É isso aí. Vamos para a nossa próxima matéria. Harris discorda de Donald Trump sobre a Ucrânia ceder território para alcançar a paz. A candidata democrata às presidenciais falou ao lado do presidente ucraniano Vladimir Zelensky e, ao mesmo tempo que criticava veladamente o candidato republicano Donald Trump, que insiste que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo de paz para pôr fim à guerra. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, classificou de perigosas e inaceitáveis as sugestões que indicam que Kiev deveria ceder território em nome da paz em Moscovo. A candidata democrata falou ao lado do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, ao mesmo tempo que criticava veladamente o controverso apelo do candidato republicano Donald Trump para que a Ucrânia chegue rapidamente a um acordo para pôr fim à guerra. No meu país, há quem queira forçar a Ucrânia a ceder grande parte do seu território soberano, há quem queira exigir que a Ucrânia aceite neutralidade e queira exigir que a Ucrânia renuncie às relações de segurança com outras nações, disse numa conferência de imprensa em Washington. Seus comentários foram um lembrete dos altos riscos para o esforço de guerra nas eleições deste ano. Trump criticou a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, elogiou o presidente russo Vladimir Putin e culpou Zelensky pelo atual derramamento de sangue. Naquela ocasião, Trump disse que iria se encontrar com Zelensky em Nova York na última sexta-feira, após dias de dúvidas sobre se os dois líderes iriam sentar juntos, e rejeitou as críticas de Harris, dizendo que só quer parar o espetáculo de horror que está acontecendo. Questionado sobre isso, Donald Trump disse que apoia, né, o pedido de paz e que quer que que aconselha que a Ucrânia ceda parte do território para poder alcançar a paz e cessar todo esse inferno que está acontecendo nos dois países. O que você acha sobre essa decisão, essa opinião de Donald Trump? Ele está de alguma forma correto em ceder, já que a Rússia sempre reclamou por esse território e diz que esse território pertence à Rússia e deveria ser passado de volta. Qual é a sua análise sobre as declarações de Donald Trump? Olha, o presidente Donald Trump, ao meu ver, ele perdeu uma oportunidade de conseguir o diálogo mais forte nesse contexto com a candidata oponente dele. Ele cita aí, né, aconselhando que a Ucrânia ceda um território que é dela para a Rússia, só que aí ele perdeu força política, né, quando ele cita que a Ucrânia ceda um território que é dela, apesar da Ucrânia, há muitos anos, como você relatou aí, que ela busca um território que foi tomada há muito tempo. Só que politicamente a candidata oponente aproveitou do momento para ter uma força nesse combate. A gente não sabe qual é de fato a ideia dela, de crítica, essa crítica dela contra o presidente Donald Trump, quando ele tentou mediar esse contexto, dizendo que seria interessante a Ucrânia ceder esse espaço e colocar fim da guerra. A gente espera que esses dois países cheguem a um entendimento e coloquem fim de fato à guerra. Esperamos que os Estados Unidos, tanto por meio do presidente Donald Trump quanto a candidata como a candidata oponente dele, eles entrem em acordo, consigam dialogar de alguma forma e os dois países que estão em guerra cheguem ao fim. Donald Trump é um presidente que durante o seu mandato ele teve muito equilíbrio no mundo e a gente espera que ele seja um ponto também nesse momento de guerra entre outros países que estão com as guerras escaladas aí, com guerras, com ataques. E sobre a Ucrânia, a gente espera que ele tome uma decisão melhor, no caso, para chegar a esse final dessa guerra na Ucrânia com a Rússia. Mas eu acho que a avaliação do Donald Trump tem muito a ver com o fato de que manter a guerra é manter também os investimentos dos Estados Unidos à Ucrânia.
é manter o financiamento da Ucrânia. E manter o financiamento quer dizer que os pagadores de impostos americanos vão ter que continuar financiando as decisões de um outro presidente de manter a guerra. Para os Estados Unidos, financeiramente para os Estados Unidos, é melhor que a Ucrânia entregue o território do que o contribuinte americano continue pagando para que essa guerra continue. Que não é um problema especificamente dos Estados Unidos, né? Então, eu considero que a análise que Donald Trump está fazendo sobre essa questão tem muito a ver com a nossa questão econômica. Eu falo a nossa porque eu já sou cidadão americano, então, como americano, como brasileiro, mas americano também, analiso dessa forma. Os impostos que poderiam ser transferidos, voltados para o país, para o bem do país, para melhorar o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, o preço dos importados, de tudo que se importa para o país, melhorar a nossa economia, está sendo transferido para um outro país para manter esse país num estado de guerra. Sendo que, financeiramente falando, entregar o território ucraniano, parte do território ucraniano para a Rússia, é melhor do que os Estados Unidos continuar bancando toda essa infraestrutura para se meter num assunto territorial que não tenha realmente a ver com os Estados Unidos. Então, existem as duas questões. O bem que se faz para a Ucrânia e o bem que se faz para os Estados Unidos, de alguma forma. Você não acha que pode ser esta a avaliação que ele está fazendo? Faz sentido para você? Faz sentido, até porque a gente tem acompanhado aí que o presidente atual dos Estados Unidos tem financiado com muitos recursos, com envio de armas, com envio de recursos financeiros também, patrocinando e defendendo a Ucrânia aí, ajudando a Ucrânia a se defender contra essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. A análise do Donald Trump faz sentido, até porque, igual você fala, que ele tenta defender, colocar um fim da guerra e evitando de enviar mais recursos. Chega um ponto também que os recursos do país começam a ser escassos, até porque, não que os Estados Unidos não tenham recurso, mas investir em seu país é melhor do que ele ficar patrocinando uma guerra que até o momento não teve fim. Eu entendo positivo, mas politicamente a fala dele, quando ele fala da Ucrânia entrar num acordo e ceder esse ponto, né, essa parte aí da Ucrânia, abriu brecha para a candidata opositora. Mas, se falando do país dos Estados Unidos, o candidato, de fato, está defendendo o seu país e colocar um fim, que eu acho também positivo. É louvável que ele chega de um bom senso que coloque o fim na guerra e os Estados Unidos também cesse esse apoio financeiro, que não é pouco. Eu acho, se eu não estiver enganado, é o país que mais, não, tenho certeza, é o país que mais investiu enviando recurso financeiro. E você, como cidadão brasileiro e americano também, que está aí nos Estados Unidos, você tem uma análise bem positiva e sabe muito bem o que está acontecendo internamente nos Estados Unidos. Yeah. Então, espero que chegue o fim a essa guerra da Ucrânia e que o presidente Donald Trump seja um ponto para colocar fim nessa situação. Até mesmo porque os Estados Unidos é o principal país do planeta, que tem muitos alvos apontados para cá. O fortalecimento bélico de outros países é o enfraquecimento econômico do Estado americano, também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa reforçar as forças, não só as forças militares, para um possível ataque também. Então, destinar toda essa infraestrutura, destinar todo esse dinheiro para manter uma guerra num país que o território, é claro que nós estamos falando aqui, fazendo o juízo de valor, mas fazendo o advogado do diabo. O território que a Ucrânia poderia entregar para a Rússia vale menos do que o investimento que os Estados Unidos está fazendo para manter essa guerra na Ucrânia. Então, enquanto os Estados Unidos fortalece outro país, ele se enfraquece. E numa possível guerra, economicamente falando, o povo americano e as forças armadas americanas se tornará enfraquecida. Essa guerra, de certa forma, é como se fosse
aquele animal mitológico que se você corta a cabeça e ele cresce outra, corta a cabeça e cresce outra. Então nunca vai parar. Enquanto essa guerra continuar, enquanto a Rússia continuar recebendo também incentivos de outros países, os Estados Unidos faz os mesmos incentivos para a Ucrânia. E aí isso nunca vai parar. Enquanto isso, os Estados Unidos fica enfraquecido. Há que se resolver de uma forma mais contundente. E só jogando dinheiro para um outro país, para defender esse país, por mais que o país mereça, você, em algum momento, tem que escolher o que é melhor para si mesmo. É melhor você defender sua casa ou a casa do vizinho? E essa é uma questão que tem que ser pensada. Infelizmente, não há muito o que se fazer, né? A análise que você traz sobre esse contexto é importante, porque, como você traz esse ponto aí, mostra que a Rússia tem aí a China, que é um grande apoiador, e os Estados Unidos já patrocinou bastante essa guerra, no sentido de enviar recursos para a Ucrânia, e até o momento não chegou ao final. E Donald Trump, como estrategista que ele é, conhecedor de fato desse contexto guerra e finança dos Estados Unidos, ele sabe muito bem o que está sugerindo, e a gente espera que os dois países em guerra entrem em um acordo e Donald Trump consiga aí, com a sua ideia, ajudar os dois países. Ajudando os dois países, como você relata, coloca um fim e as finanças dos Estados Unidos, até porque, como você cita aí, chega um momento que as fontes de recursos também começam a ser esgotadas no país, né? Forças de recursos financeiros e os recursos humanos também, que chega uma hora que os Estados Unidos podem entrar em uma escassez e virar alvo, como você relatou, de outros países, né? Talvez seja essa a estratégia até da China, né? Que os Estados Unidos continue investindo, continue enviando recursos, continue enviando armas e esvaziando sua potência contra outros países em uma possível guerra futura vindo de outros países. É interessante, o Donald Trump, pela idade, pelo tempo, por ter sido presidente, ele conhece muito bem desse contexto, e é interessante que a gente entenda também essa estratégia que ele está sugerindo. Politicamente falando, eu sei que não é uma bela estratégia, porque nem todos fazem as mesmas avaliações, mas olhando para o lado de pagador de impostos aqui nos Estados Unidos, a vida aqui nos Estados Unidos está muito difícil, né? E está difícil para quem é classe média, imagina para quem é classe baixa no país. Então, o país está se sacrificando para manter uma guerra que não é do interesse do nosso país. O interesse era ajudar, e a ajuda foi feita. Mas chega um momento em que alguém vai ter que ceder. Essa torneira vai ter que ser fechada, porque, como eu falei antes, não querendo me tornar repetitivo, a ajuda à Ucrânia é uma evasão de dinheiro dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu entendo o que exatamente Donald Trump está querendo falar.